Oi, gente! Oiê, seja muito bem-vindo! A mais um Brunascast. Eu sou Bruna Rebelo. Eu sou a Bruna Prado. E hoje temos um convidado muito especial. Todos são, né, amiga? Todos são muito Todos maravilhosos. são. A gente só recebe gente muito legal por aqui, tá, gente? Mas antes da gente falar sobre esse nosso convidado maravilhoso, se inscreva no canal. você já tá inscrito, né? Eu espero que é esse momento sim, mas se você não está, super fácil, tá, gente? Se inscrevam aqui, deixa aquele like maravilhoso. Depois vão lá nas nossas outras redes sociais. É tudo Brunascast, tá? Tem TikTok, tem Instagram, tem tudo. Então vai lá, segue a gente, se inscreve aqui no YouTube, deixa seu like, seu comentário, que aí a gente sempre... Cada vez mais a gente vai trazendo mais gente legal. Sim, e hoje Tá? tem um dancinha especial. Ou chata, né? Nunca se sabe, a gente descobre juntos. É, normalmente Mas hoje... só coisas boas, né? Hoje vamos receber ele, que é um monte de coisa, né? É, gente, é muita coisa, Ele é né? padeiro, confeiteiro, chocolateiro, empreendedor, coach, Escritor de livro. coach motivacional, faz várias frases da hora. Sim. Escritor. Nossa, arrasa demais. Vamos perguntar quem mais que ele é. Vamos. Com vocês, Ricardo Ricardo Ariel. Olá, olá! Seja bem-vindo. Antes do Ricardo, tem outro nome? Luiz Ricardo. Luiz Ricardo Henrique. Olha, Gente, são 3 nomes. 3 nomes próprios e 2 E aí sobrenomes. você escolheu o Ricardo. O Ricardo. A Eu sua acho mãe que falou assim, sou se ela não meu. gostar desse, ele gosta desse, se ele não gostar desse, ele gosta desse. Isso, é. Mas eu já vou contar pra vocês aqui algo que ninguém sabe, tá? Vou contar isso pra vocês. Ai, Jesus. A inspiração do meu nome, tá? Foi o Bozo. Vocês lembram do Bozo? Foi o Bozo. O artista, né, o Luiz Ricardo, que fazia o personagem Bozo no SBT. Caraca. E a minha mãe era fã do Bozo. Então, Eu achei que você ia falar que era um rei. Não, ainda bem que ela não deu o nome dele de Bozo, né? não, pensa, Podia ser tá, Luiz Ricardo Henrique Bozo. Nossa, Pensa. aí ia ser sacanagem. Não, essa aí era sacanagem, mas isso aqui é só algo assim. Não, só lá vai de trás. ficar aqui entre Só a fica gente. aqui. Só, beleza? ninguém mais vai saber. Exatamente. Feliz E de aí, ter aqui, viu, Ricardo? eu Muito que legal. agradeço vocês pelo convite, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza. E eu admiro muito o trabalho de vocês e eu acredito que essa troca de informações vai somar muito para quem segue vocês aí, porque é muita história, tem muita Com coisa aí certeza. legal. Sim, é mais de 20 anos, né? Mais de E 20. queremos agradecer o nosso patrocinador, Silver Sim. Chef, antes de começarmos esse bate-papo incrível. Conhece a Silver, Ricardo? Já ouvi falar. As Ah, a mangas gente de vai te tudo. apresentar umas coisas você hoje. já vai levar, Tem porque coisa, eles são tem maravilhosos. espátulas que com certeza você usa, tem saco de confeitar, tem muita coisa. É, eles têm 2 linhas, né? A Silver Chef, que é de confeitaria, e eles têm a Silver Festa, que é as velas maravilhosas que eles fazem. Pratinho, copinho, eles têm uma linha muito legal agora de bambu, uns pratinhos de bambu com... Isso eu gosto. É muito legal, porque é sustentável, então eles têm uma linha sustentável bem legal também. Show de então, bola. bem massa, né? E Só agora que eles lançaram as formas novas de chocolate. Bombons, Cara, tem barras. muita coisa. É, a muita gente vai coisa. fazer um kit e vai mandar pra você. Tem você um vai link amar. aqui embaixo, só você clicar para você conhecer mais da Silver, Sim, tá? nós amamos. Você encontra a Silver nas melhores lojas de confeitarias do Brasil. Exatamente. É isso. Show. E de já bola. estamos... Gente, olha, não foi culpa nossa, tá? Os meninos atrasaram a nossa gravação hoje. E a gente já começou a comer a torta maravilhosa da Torta no Quintal, que hoje é de carne seca com E a gente mandioquinha. ama. Por isso que nosso prato já tá meio bagunçado, porque a gente tava com muita fome, aí eles atrasaram, né? A nossa gravação. Hoje nós estávamos prontíssimas. Sim, prontíssimas. E Muito cada episódio a gente tem uma torta preferida. E essa é a nossa Essa nova preferida. ela é muito boa. Não, delícia. Isso aqui é Ricardo sensacional. já tá essa curtindo. parada aqui. Se vocês acharem uma alface no nosso dente, tá tudo Faz bem. parte. Tá, gente? Faz parte. Ricardo, me fala uma coisa. Você começou... Qual foi a sua inspiração para entrar na cozinha? Porque hoje você, né, é panificação, é chocolatier, é confeitaria, mas qual foi a sua principal inspiração para você começar a fazer qualquer coisa na cozinha? Na verdade, nunca foi o meu objetivo de vida ser um profissional de cozinha, né? Então, quando eu tinha 12 anos, ali entre 10 e 12, eu via minha mãe cozinhando e tal. Ela trabalhava em casa de família. E eu falava assim, cara, não era isso. Minha vida era ser atleta de futebol profissional. Era outra história, né? E aí eu tinha aversão à cozinha. Não era a minha vibe.
E aí, quando eu tinha 12 anos, por aí, a minha experiência primeira foi sendo vendedor de pão na rua. Com balaio, né? Eu sou do interior de Minas. Então andava numa bicicletinha cargueira, lembra da Monark antiga e tal? E aí eu entregava, vendia pão e leite de madrugada para as pessoas e tal. E ali foi o meu primeiro contato com padaria. E é interessante eu falar isso porque hoje tem um certo ar de fama, de sucesso a nossa profissão. Mas eu sou de uma época que era uma subprofissão, né? E aí eu saí, fui ser seminarista, tem esse lado da espiritualidade, vi que não era a minha vibe, voltei para... Aí eu comecei a ser auxiliar de padeiro, quebrei a minha mão quando eu tinha 17 para 18 anos, estava bem próximo de alcançar o meu maior objetivo, que era ser um goleiro profissional, e foi na panificação que eu voltei a ter os movimentos da minha mão de novo. Você quebrou jogando? Eu quebrei jogando. E foi sério, pelo jeito. Você tem cicatriz. Quebrei os 4 metacarpos. Quebrei a palma da mão, né? Foi um chute com 2 minutos de jogo. Um jogador chutou sua mão. Chutou minha mão. E aí, ali, veio uma depressão, né? Porque tinha construído um castelinho ali. E aí, não vi evolução na fisioterapia. Nada, nada, nada. Era muito lento. E aí, eu ia para a padaria à tarde, bater papo com a galera lá, para não ficar em casa, naquela lombra total. E aí, um dia, limpando uma assadeira. Isso é muito claro na minha mente. Limpando uma assadeira, eu passei esponja de aço sem querer na minha mão. E eu senti um estímulo. Você até então não sentia a mão? Não sentia nada. E aí, depois disso, algo virou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, é possível. É possível. No outro dia, 7 da manhã, eu estava lá na padaria, auxiliando e tal. E aí eu falo que é autoconfiança, né? Quando você descobre que você tem uma força interior que te move, você ativa ela, você vai. E aí eu comecei a amassar pão de queijo, pão. E aí, menos de 6 meses, eu já tinha um movimento aí, 80% da minha mão. Caraca. E aí eu fiquei grato à profissão e quis retribuir de alguma forma, sendo um profissional diferente. Que legal. Foi essa minha entrada, assim. Eu sou um apaixonado pela padaria. É isso que eu ia perguntar, você descobriu uma paixão ou não? Não. Eu acho que, assim, gastronomia é muito paixão. Basicamente 100% paixão. Mas no meu caso não foi isso. Eu amo o que eu faço, mas falo assim, eu sou apaixonado e tal, assim, porque paixão é fervor. É diferente de amor. Amor é um sentimento que você cultua ele todos os dias. Paixão, ela vem e passa. É igual casamento, isso é uma coisa importante. E paixão te deixa cego, né? Exatamente. E eu tenho assim comigo que, como eu tenho esse lado muito dessa gratidão, isso me moveu e me move a buscar ser alguém diferente para mostrar para as pessoas que é possível. Eu tenho um lema comigo, não interessa onde você está, interessa onde você quer chegar. E os meios é o trabalho. Simples assim, não existe fórmula mágica para o sucesso. Fórmula mágica para o sucesso e alta performance é dedicação, é treino, é trabalho. Né? E eu não queria ser apenas mais um na fila do pão. Não queria ser. E esse é um pouquinho da minha história, do início. E aí, como que você saiu da padaria do interior de Minas para estudar outras coisas, para fazer outras coisas? Eu fui motivado pela ira. Né? Eu tenho um garoto de 18 anos hoje, meu filho, e naquele momento passou um filme na minha cabeça, eu tô abrindo o coração aqui pra galera, hein? A gente gosta. É desse papo que a gente gosta. Porque o que acontece? Eu não tive uma criação paterna, então eu tinha essa necessidade, né, de ter essa referência, e quando eu soube que eu ia ser pai, eu queria ser um pai pro meu filho que eu não tive. E as circunstâncias da vida fizeram com que isso não acontecesse. E aí, cara, algumas coisas que aconteceram lá atrás mexeram muito com o meu ego, sabe? Com o brio. O ser humano, ele é vaidoso.
E eu falei assim, cara, mano, eu vou provar para as pessoas que eu sou capaz. E vai ser fazendo esse negócio aqui que ninguém acredita. Dentro da minha família, as pessoas falavam assim, cara, tu vai passar a vida inteira fazendo pão e não vai ter transformação de vida. Você vai ficar aí lutando por um salário mínimo, naquela época era R$247, e 5 pães por dia. Porque no interior ainda é assim. E eu comecei a maquinar comigo. Eu falei assim, cara, mano, não é assim, mano. Eu vou provar para essas pessoas que eu sou foda. E nem que para que isso aconteça, eu tenho que sair da minha cidade. Sim. E aí foi o que eu fiz. E você tinha quantos anos? 19. Nossa, super novo. 19. E aí eu fui para BH na época. E primeiro eu vim para São Paulo, eu morei em Pirituba. Né? Minha família tem tios aqui. Mas era muito difícil, sabe? Assim, a mentalidade do chão de fábrica é muito difícil. Né? Assim, e eu falava, cara, se eu for continuar nessa frequência aqui, eu não vou para lugar nenhum. Vão me engolir, né? Vão me engolir. Porque onde a gente está ali inserido, a gente acaba vivendo igual as pessoas vivem. Exatamente. Então, ou eu mudo o ambiente ou o ambiente me muda. É isso. E aí eu falei assim, cara, não é. E aí eu voltei para Minas, voltei para BH, para poder ficar mais próximo do meu filho. Acabou que isso não aconteceu. Tá? Sim, eu fiz um movimento, mas não aconteceu, não rolou. Mas eu tive pessoas, donos de empresas, que me motivaram a estudar. E aí, em 2006, eu entrei no Senai, me formei, técnico em panificação e confeitaria, é minha profissão. E ali eu já não voltei mais para uma padaria. Dali eu já entrei na área de vendas, na área comercial, comecei a vender e virar um demonstrador de produtos viajantes. E esse foi o meu universo, assim, de início de jornada profissional, de crescimento, mas muito movido por essa questão da ira, sabe? E eu acho, tá, que isso é fundamental. Eu acho que se você não tiver aquela chama, que pode ser, no seu caso, foi a ira, mas podem ser outras coisas também, você não tem nada que te move. Exatamente, exatamente. E uma das questões interessantes nisso é que são gatilhos mentais que a gente tem, né? As pessoas, elas são imediatistas. A pessoa, ela quer ver o resultado. No mundo corporativo, o que importa é o resultado. Mas existe analogias que a gente pode fazer nesse sentido, que o resultado nada mais é do que a consequência de um trabalho que você fez, de sacrifícios, de derrotas, de fracassos, de escolhas. E assim é a vida. A vida é assim. Só que a maioria das pessoas, elas só querem o bônus. Elas não querem o ônus. Ixi, a gente sabe. A gente sabe. E o fracasso, ele também faz parte. Com certeza. Do crescimento, da mudança. Eu digo que a cada fracasso que você tem na vida, você encontra uma semente de sucesso. Isso é as frases, né, de impacto, que é real. As minhas maiores vitórias e ensinamentos eu obtive nas minhas maiores derrotas. Porque eu descobri que eu não perdia para ninguém, eu perdia para mim mesmo. E isso é bem característico meu, sabe? E todas as pessoas que você for ler autobiografia de sucesso, elas vão te falar que o aprendizado delas é no fracasso. E é assim. Então, depois de muito tempo, maturidade espiritual, maturidade como pessoa, esse sentimento de ira, eu já me perdoei, já me resolvi e tal, mas foi por esse motivo, sabe? Por querer ser bom, para provar para as pessoas que era possível. E isso através de estudo. Muita gente que recebe, que vem aqui, é um pouco isso, né? Eu queria provar que eu ia conseguir, que eu ia ser melhor. Inclusive a Nath falou uma história dessa também. Então eu acho que é legal, porque eu acho que hoje em dia, por causa das redes sociais, as pessoas olham muito para a nossa profissão com um glamour, que não existia anos atrás.
E eu acho que o glamour não existe até hoje na nossa profissão, né? Mas as pessoas interpretam, né? É muito raso. E aí eu acho que é isso, você confeiteira, você padeira, e já vou... Começar desse jeito. E não, tem um caminho, e a gente sempre fala isso, né? Ninguém... Bom, acho que tem pessoas que já começam e já, né? Mas tem um caminho que é necessário, né? É necessário para a nossa evolução, não só na profissão, mas a nossa evolução pessoal. De pessoa, né? Que aquele negócio, né? Tudo que é fácil, tudo que é te dado de mão beijada, não fica, não tem graça. Né? Você não dá valor, né? Você não é o mesmo valor, não é a mesma coisa. Eu escuto muita história, né? De a gente que tem filho e tal, às vezes eu fico escutando histórias de outros pais, de grandes empreendedores milionários, falando assim, não, minha filha vai arrumar, tá trabalhando numa loja, meu filho tá não sei o quê, meu filho... Então assim, não é porque eu tenho que eu vou te dar um monte, porque a sua vida não vai ser legal, né? A gente não tem estímulo. E tem uma questão que é interessante. Muitos pais, eles querem se realizar nos filhos. E isso para mim é um grande erro, entendeu? Porque assim, meu sonho é que a minha filha fosse médica e não sei o que, cara, mano, isso é um sonho teu, mano, não é da pessoa. Então, e é interessante isso porque desde muito cedo na profissão, eu sempre soube, tá? Isso no meu livro agora eu falo isso muito aberto. Cara, eu não vejo, tá? O padeiro e o confeiteiro sendo um milionário. Eu vejo um cara que tem um conhecimento técnico da profissão, sendo um empreendedor, montando empresa, liderando pessoas, tendo vidas transformadas. Isso é totalmente diferente. Então, às vezes eu vejo essas pessoas numa neura assim, eu quero. Não, mas peraí, tu quer o que de fato? Tu quer botar uma doma e achar que é a última bolacha do pacote? Tudo certo, é isso que você quer? Beleza, mas não reclama dos seus resultados. Quer ser foda, me desculpa a expressão, quer transformar a vida, quer impactar a vida, você vai abrir uma empresa, vai aprender sobre gestão, sobre liderança, rasgar a tua vaidade de lado, aprender que você vai ter que ralar muito. Aí, com o passar do tempo, você vai começar a colher aquilo que você está plantando agora. Senão você vai ficar sendo uma pessoa mediana e vai ter resultados medianos e medíocres a vida inteira. E demora, né? Demora. Aí fica aquele negócio de, nada dá certo pra mim. Aí tenta, sei lá, tem aluno que fala assim, eu já fiz de tudo e nada dá certo. Quando você vai ver o de tudo da pessoa, é só 1% de tudo que ela poderia fazer. E ela tá tentando, sei lá, há um mês. E, cara, ninguém que tem um resultado assim tão grande em um mês, não dá, né? Não tem, em uma semana, né? São anos para você colher aquilo que você plantou hoje. Então, eu preciso plantar agora para colher no futuro. Exatamente. Já pensou, gente, eu vou começar um podcast, Brunascast. Eu vou mirar lá no podcast que tem milhões de seguidores, milhões de visualizações. Aí eu passo, sei lá, depois de 6 meses, assim, acabou. Não quero mais porque eu não tenho milhões de seguidores. Ou, né, para ser professora, muita gente vê, eu vou ser professora igual a Bruna, igual não sei o quê. E aí, poxa, não tem o mesmo resultado. Eu quero ter uma empresa igual o Ricardo, sabe? As pessoas não... eu acho importante quando a pessoa vai empreender, fazer qualquer coisa, ela ter uma saúde mental também, né? Espiritual, mental, porque assim, hoje em dia tá todo mundo doente, né? Tipo, depressivo. Da cabeça, né? Não é? É verdade, é verdade. Quando você tem um resultado ruim, isso pode te levar pro fundo do poço. Você não consegue sair de lá. Então, eu acho que muitas mensagens que a gente recebe, às vezes, é tipo assim, eu vou desistir. É porque a pessoa não tá bem em várias outras questões da vida dela, sabe? Então, eu acho que quando a gente decide empreender, tirar o negócio do papel, fazer essas loucuras que a gente faz, assim... Tem que ter a cabeça boa. Além de ter uma cabeça, né... talvez não boa, porque nem sei se alguém tem uma cabeça boa, mas ter um auxílio, né? Uma estrutura, uma base, um medicamento, se precisar, mas assim, sempre... Não, tô falando de verdade. Mas é real. Hoje em dia, eu acho que a internet, né? Tudo
deixa a gente meio contaminado com muita coisa. E empreender, gente, olha, você tem que amar muito. É que a gente vê... cada soco que a gente é leva... um soco o tempo inteiro, né? É que a gente vê na internet uma vida muito bonita das pessoas, né? Que a gente não fica vai mostrando, postar. ninguém vai ficar postando coisa ruim. Puta, chorando, Nick, quero fechar a filhos empresa. Gritando. Não quero mais. Um resultado ruim. Imagina. Além de... Ninguém posta. Então a gente vê uma vida muito bonita das pessoas na internet e você vê lá a mulherada às vezes usando bolsas de marca, fazendo viagens internacionais e trocando de carro. Aí você vai falar, poxa, todo mundo tem tanta coisa e eu não tenho nada. E você vai acabando entrando no buraco. Tanto que eu acho que a gente vive uma juventude, uma adolescência das mais doentes, né, de todos os tempos hoje em dia. Quantos casos a gente não escuta de suicídio, de criança se cortando, de, sabe? Porque é isso, enxerga uma vida que não é nem real da pessoa, é 1% do que acontece na vida de alguém. Sim. Né? Tem um ponto aí que é legal, assim... Primeiro que hoje eu ouvi uma frase recente de um diretor espiritual que eu tenho que é muito legal. Nos tempos de hoje, quem tem equilíbrio está ostentando. Essa frase, para mim, ela é sensacional porque a gente consegue contextualizar essa colocação da Bruna aqui no sentido de que, cara, a pessoa entra numa frequência baixa muito fácil. E o outro ponto, né, que a outra Bruna colocou, é a questão da comparação. Essa, para mim, ela é uma das piores crenças limitantes que uma pessoa pode ter. E a rede social, ela trouxe isso, ela trouxe muitos benefícios, mas ela trouxe algo que é, para mim, crucial na vida, né? As pessoas hoje estão com uma falta de filtro. Você tem um bombardeio de informação, mas você não filtra. Então, você investe 90% do seu tempo reparando a vida alheia e não cuidando da tua. Então, entra aquela máxima ali de que a grama do vizinho é sempre melhor do que a minha. Só que tem uma questão importante. Para você ter resultado extraordinário, você precisa estar disposto a fazer coisas únicas. Então, o cara fala assim, isso aqui está dando certo para as Brunas, aí eu vou fazer isso também aqui, porque deu certo para elas, vai dar certo para mim. Mas ela não analisa o contexto, o estágio de vida, a quilometragem que ela está, né, os anos que você tem, a experiência que você tem. Então, muitas pessoas que me procuram hoje falam assim, eu abri minha empresa e eu estou quebrando. Show! É possível mudar? Sim, mas por que está faltando? Porque todo mundo hoje quer ser dono, mas nunca quis ter experiência de empregado. Porque aí é que está, a semente do sucesso ela está no fracasso, porque hoje, em 22 anos, 17 eu fui empregado, cara. 17 eu fui empregado, tem 15 anos que eu estudo sobre liderança, sobre pessoas, sobre desenvolvimento de pessoas, de padaria, de confeitaria e tal. Então, peraí, cara. E depois tinha os meus negócios, estou abrindo outro negócio agora. Então, peraí, é uma vida. Então, quando alguém me fala alguma coisa, eu falo assim, cara, peraí, eu já busco no meu HD algo que eu já passei parecido e falo, olha, isso aqui é um caminho para você seguir. Mas a pessoa ela já não quer mais. Eu falo que hoje as pessoas precisam desenvolver uma habilidade que ela é milenar, um ouvido de discípulo. Ouvir mais. Entender assim, peraí, o que eu posso extrair da Bruna, por exemplo? As pessoas chegam próximas e dizem, eu quero tirar uma foto, legal. Mas eu comecei a entender que quem desenvolve a habilidade de fazer boas perguntas constrói resultados extraordinários. Porque é modelar. Eu posso chegar para as Brunas e perguntar, o que você fez para chegar onde você está? É uma pergunta diferente. Quase ninguém pergunta isso para vocês. Mas se eu pergunto para você de uma forma, você vai me falar, Ricardo, eu fiz isso, isso e isso. Então, isso é algo que é importante a gente entender. Mas culturalmente, se a gente estuda a nossa história é só de sobrevivência, cara. A grande massa luta para sobreviver. Ela não quer ter resultados exponenciais. Então, parte do meu trabalho hoje
É mostrar para as pessoas que é possível você fazer uma transição. Sair de ser um padeiro e virar um escritor de alta performance. É possível. Mas existe uma jornada, um caminho que você precisa estar disposto a passar por ele. Quebrar as próprias objeções internas. Né? E dando uma adentro aqui para as pessoas, uma deixa. Talvez hoje seja o melhor momento para se empreender na área da gastronomia de um modo geral. Que bom. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra Estamos de dúvidas. empreendendo no tempo certo. Sem sombra de dúvidas. Porque o cliente em si, ele tem conhecimento daquilo que ele busca. Há 10 anos atrás, não era assim. Era pão e leite, pronto, acabou. Padaria vendia pão e leite. Não tinha essa separação, né? Eu falo que vocês, eu tenho um grande apreço pelo trabalho de vocês, né? Assim, eu falo que as mulheres revolucionárias da confeitaria, porque vocês abriram um novo braço em um mercado que já estava estagnado. Isso para mim é muito louvável e a gente precisa bater palma para vocês. Porque a minha geração é uma geração acomodada, de cara que trabalhava muito, mas que não pensava fora da caixa. E vocês vieram com uma modernidade, trazendo tecnologia, trazendo inovação para um mercado que era dominado pelos homens. Só que o homem ele é racional demais, ele é braçal, ele não tem essa percepção aqui de um time. Às vezes o cara é muito tímido, tudo isso vai impactar. E hoje eu falo que de 10 anos para cá, vocês revolucionaram o mercado. Fato é que, quando você pega, a gente saiu da feira recente agora, quantas pessoas estão em evidência nesses top 10 aí? Quantas são mulheres? É verdade. Mas a gente mexeu com o ego de muito confeiteiro Tem homem. Olha! A gente mexeu ali num vespeiro. Sim. Mas aí acho que eles tendo que lidar com o ego. Com uma coisa deles, né? E tá tudo Isso. bem, tá tudo certo. Mas sabe o que é o mais interessante disso? Um dia, eu conversando com a Nayara, algo legal. A maioria das pessoas que estão próximas da gente, elas se afastam da gente porque elas não conseguem lidar com o seu sucesso. Isso aí é pau, né? E aí, às vezes, a gente entra numa vala que fala assim, pô, será que é sobre mim? Não, é sobre ele. Sim. Então, eu tenho uma questão comigo, nada pode me tirar do foco. Porque se eu for pensar no que as pessoas vão pensar assim, o que ele tá fazendo? Não, você não faz. Vai lá e faz. Até porque a gente não tem o controle sobre o que o outro vai pensar. Sim, Eu sempre falo para o Henrique, o que importa é a minha intenção. O que eu quis falar, o que eu quis mostrar. Se a pessoa vai interpretar de outro jeito, como que eu vou ficar tentando lutar com isso, provando alguma coisa, se é a interpretação dela, entendeu? Então é muito isso que você falou. Se a gente ficar se importando com tudo que todo mundo tá pensando, a gente, inclusive a gente, né? Toda hora alguém tá falando alguma coisa, alguém fala uma coisa. Gente, se a gente for pegar pra certo. gente tudo que a gente escuta, meu Deus, era pra estar no fundo do poço, né? Na feira vinha, nossa, a outra marca tá falando isso. E eu falei assim, gente, eu não ligo. Eu não ligo, você nunca vai ouvir eu falando mal de outra marca. Tá tudo bem. É o que eu faço para deixar, para fazer o bem, né? Para o que eu acredito. Mas o que o outro faz está totalmente fora do meu alcance. É isso, foca no seu trabalho, faz as suas coisas, faz bem. Não querendo prejudicar ninguém, gente. Já tá tudo ótimo. Se o outro tá falando, isso diz mais sobre ele do que Deixa sobre falar, né? Tem uma frase, e é engraçado, a gente vai conversando, né? É muito difícil eu falar algo, expressar algo sem falar da sabedoria milenar, né? Mas tem uma frase que é: quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Exato. Então isso aqui, cara, resume muita coisa em um universo em que a vaidade predomina. Eu não preciso invalidar o seu trabalho para falar do meu trabalho. A Bruna precisa falar da outra
confeiteira que faz bolo pra falar que o dela é maravilhoso, entendeu? Tá aí o trabalho dela, tá bom, tá lindo, maravilhoso. É o que a gente conhece de confeiteira aqui. Mas tem muito, né, Ricardo? Nossa. Muito. É porque é tão interessante, assim, hoje a gente nas mentorias, muitas pessoas falam para mim assim, cara, não tá virando. E aí a minha primeira pergunta para elas assim, qual que é o seu principal objetivo? É ganhar dinheiro? Onde você quer chegar, né? Ou você é movida por um propósito? Tem uma diferença muito grande nisso. Porque quando você tem clareza do seu propósito, você trabalha com um objetivo macro. Quando você só visa dinheiro, na maioria das vezes, você está aberto a romper com seus princípios. E isso é muito forte, né? Então eu falo que isso está atrelado aos meus valores. Quando você tem os seus valores muito claros, você filtra quem você segue, você vai buscar se inspirar em pessoas que têm resultado, que você deseja ter, e você vai começar a falar assim, cara, isso aqui, ao longo do tempo, vai me trazer retorno ou não? E aí você começa a passar um pente fino naquilo que você lê, naquilo que você ouve, naquilo que você vê. Total. Totalmente. Né? E uma coisa assim que é interessante quando eu estava falando do cenário, né? A gente vive o melhor cenário, por quê? Nós temos hoje acesso à informação de qualidade, muitas pessoas, inclusive vocês, fazem um trabalho sensacional de conscientização. Então, isso para mim é importante. Segundo ponto, acesso a ferramentas múltiplas. Coisa que na minha época eu gastava R$1.200, R$3.000 às vezes para comprar livro em francês para estudar em 2010. E eu tive que pagar a aula personal de francês para poder traduzir as receitas. Né? Você não dava um Google lá e estava tudo pronto traduzido, você não tinha aquilo. E hoje eu tenho. Mas assim, como eu estou filtrando essas informações? E uma coisa, as pessoas hoje elas precisam muito, tá? Isso é uma dica que eu dou para as pessoas. Vendas não é sobre você, é sobre o teu cliente. E assim, eu administrava negócio próprio, né? A gente tem negócio próprio, né? A Bruna conheceu minha empresa lá. É tudo sobre pessoas. Uma empresa nada mais é do que um guarda-chuva chamado CNPJ, que tem embaixo um monte de CPF. Então, é uma empresa feita de pessoas para pessoas, então eu preciso entender de gente. Não adianta eu falar que eu vou vender, vou falar do jeito que eu gosto, vou vender o que eu gosto, vou transparecer para as pessoas tudo o que eu gosto, porque não é sobre mim. Não é sobre você, né? é sobre Então elas. eu tenho que falar a língua do meu cliente. Exato. Eu tenho que vender o que meu cliente quer. O que ele quer. Então eu tenho que me comunicar com ele, eu tenho que vender para ele. E muita Exato. gente entende de outra forma. E aí, às vezes eu pego também, assim, aluno, às vezes seguidor, eu vejo dando bronca na internet nos clientes. Gente, espera, eu já vou fazer o atendimento, eu falo pra vocês que são 48 horas. Eu falei, cara, você tá brigando com o seu cliente. Sem ele não tem a sua empresa, não é você, é ele. Né? Então, a galera ainda não tem essa percepção. É isso. A venda, ela é a construção de algo, né? No livro tem um último capítulo. Mostra o livro aí. No livro, o último capítulo, né, o que o pão me deu, o último capítulo é sobre vendas. E aí eu explico lá no capítulo 16 essa jornada da venda em 5 etapas, toda essa jornada, mas eu ensino as pessoas a encurtar o caminho em 3 etapas. Para qualquer coisa que você for querer vender na vida, se você aplicar o que está no livro aqui, essas 3 etapas, você explode de vender qualquer coisa, principalmente comida. Porque quem tem fome tem urgência. Isso é algo muito claro. Então, às vezes a pessoa fala assim, cara, mas a pessoa abriu uma loja e não tem cliente. O que você tem feito para despertar o desejo das pessoas em conhecerem a tua loja? Então é um marketing, né? Eu falo que o brasileiro hoje ele é reativo, enquanto ele tinha que ser ativo. Então, primeira coisa, eu preciso trazer o público.
marketing. Quantas empresas não investem em marketing? Não tem um budget de marketing. Seja padaria, confeitaria, digital ou física. Então, separa uma verba para o marketing. Toda empresa precisa ter isso. Aí, essa isca do marketing, essa arapuca do marketing, ela tem que vir de encontro com aquilo que você quer entregar para o cara. Tem que estar desenhado ali. E aí você precisa ter a segunda capacidade, a segunda habilidade. O cliente chegou, reter o cliente. Reter o cliente, entender, ouvir o cliente. Ouvir o cliente é aquele treinar o ouvido. O bom vendedor precisa ouvir. Com as respostas do seu cliente, você oferece a solução mais assertiva para ele. Então, eu falo às vezes nas mentorias fechadas assim, cara, o seu cardápio, ele precisa ser um cardápio intuitivo e intencional. Então, na minha empresa, o ticket médio, no mínimo, tem que ser de 60, 70 reais. Por quê? Porque eu tenho uma meta que eu preciso bater e eu preciso ter uma venda diária de X para bater aquela meta. Mas pergunta para os alunos se eles têm meta de faturamento para eles no mês. Se ele tem a meta diária, se ele engaja a equipe dele. Na maioria das vezes ele não tem, porque ele cresceu em estrutura física, mas não cresceu em mentalidade. Ele cresceu na robustez de equipamentos, mas a mentalidade dele é do operacional. É porque é o que você falou no começo. A galera de gastronomia em geral, muitas das vezes, são movidas pela paixão por aquilo. Então, eu sou apaixonada pela confeitaria e eu entrei por essa paixão. E a paixão é aquele negócio, deixa a gente cego. Exato. Então, você não enxerga o que tem na sua frente, você só enxerga aquilo que você está apaixonado. Exato. Então, eu vou só investir em curso para melhorar isso daqui, eu só vou investir em receita para melhorar isso, eu só vou investir para comprar uma batedeira melhor, mas eu esqueço que se eu não tiver venda, tudo isso que eu estou investindo não vai valer a pena. Não vai. Então, é aquele negócio, é primeiro ter para quem vender. Exato. Se você não tiver para quem... Você pode, sei lá, fazer só um pão de mel. A única coisa que eu faço e vendo é um pão de mel. Show. Que seja um pão de mel excelente, porque né, a qualidade do nosso produto é nossa obrigação sempre. Mas que seja um pão de mel e venda. Exato. Venda, aprenda a vender, vai estudar outra coisa. E uma coisa que você deu um exemplo agora para mim que ele é sensacional. O pão de mel. Cara, eu venho do mercado corporativo. Tudo é escalabilidade, produtividade e lucratividade. Não tem conversa. Então, quando eu lembro bem nas empresas, quando a gente ia lançar uma pré-mistura, por exemplo, a política era se ela encaixasse em 3 módulos. Ela é prática? Qualquer um pode fazer? Ok. Você consegue escalar isso aqui? Eu consigo fazer isso aqui em massa, em volume? Consegue? Ok. É rentável? Traz lucratividade para o seu negócio? Né, o CMV ali traz. Então, isso aqui entra em linha de produção. Quando a gente fala de pão de mel, eu falo que lá em casa, eu e a Nayara, a gente se complementa, mas a Nayara é a vendedora do B2C. Que o que é o B2C? É venda direta aqui. A Nayara é essa vendedora, o Ricardo não é esse vendedor. O Ricardo é o cara do B2B. Eu, para mim, Bruna, você tem aqui um pão de mel top, eu vou pensar em estratégias de como você entrar dentro de uma grande rede e vender muito para aquele cara. Sim. Então, é muito diferente do que as pessoas pensam. O cara vai ficar lutando de porta em porta para vender um pão de mel, cara. Não, assim... E eu falo, não, mas espera aí, se eu der um passo para trás e mudar minha abordagem ou ter uma mentalidade mais forte, porque venda é mentalidade, então, espera aí. Eu vou investir, eu vou sair hoje, aqui, vou pegar o pão de mel da Bruna, eu vou bater na porta de 5 supermercados, levar uma caixinha bonita, vou descobrir quem que é o comprador, vou dar para ele de forma intencional aquele pão de mel. Ele me abriu uma porta, cara, eu vou te mandar uma bonificação aqui de 100 unidades. Vamos colocar isso aqui no seu caixa aqui. E ajuda o cara a vender. Bota uma degustadora lá dentro, faz um investimento ali.
Cara, eu duvido que em uma semana você não tenha um cliente fiel te consumindo muito produto por mês ali. E aí quando você coloca isso é uma estratégia que eu estou dando para quem está nos assistindo aqui, fenomenal. Se você entra num supermercado que tem 6 caixas, e você coloca uma caixinha com 50 unidades de pão de mel em cada 6 caixas, são 300 unidades. Se você incentiva a caixa a vender, cara, bicho... Já era. E é isso que eu quero ensinar para as pessoas. Quando eu falo do B2B, as pessoas falam assim, eu preciso de parar de vender para o B2C. Não é isso, cara. É um braço no seu negócio que vai trazer um dinheiro que vai te sustentar. E muitas das vezes hoje, o congelamento trouxe isso para as empresas. Tem muita gente que tem preconceito ainda até hoje com congelamento, que é uma coisa que sempre que eu bato na tecla, vem um monte de gente. Que é absurdo vender coisa congelada. Gente, calma, vamos entender melhor isso daqui, porque só com congelamento a gente consegue fazer linha de produção. Sim. Né? Não, o teu produto, né? Vamos pegar aqui o bolo, né? Eu falo que as pessoas precisam desenvolver a habilidade de pensar a médio e longo prazo criando campanhas. Então, a gente saiu da Páscoa agora, melhor data de vendas para a confeitaria. Segunda melhor data é Dia das Mães, não é nem o Natal, é o Dia das Mães. Cara, peraí, o que eu posso fazer para ter um trabalho diferenciado para o Dia das Mães? Pô, vou fazer os mini bolinhos de 15 centímetros de diâmetro, 3 sabores. Ah, mas quais sabores são? Os que você mais vende. Sim. 3 miniaturazinhas aqui, cria uma decoração padrão, no máximo 2, congela um monte de bolinhos, decoração já é padrão, certo? Os bolinhos, sabores já é padronizado. Bota numa caixinha bonita, investe em embalagem. É exatamente o que a gente vai Galera, fazer. galera. Ele tá falando o nosso cardápio pronto Dia da Mãe. Fez isso aqui, abre a venda, coloca lá, ó, coleção especial. Estamos no caminho certo. Entendeu? Faz isso aqui, não tem como você não ter resultado. Porque as pessoas hoje elas não conseguem escalar porque ela tem um cardápio do tamanho do mundo. Não, tem vários fatores. Tem aquela, eu tenho o bolo de brigadeiro, sei lá, de caramelo, não. Aí vem uma cliente, você faz banana com castanha e não sei o quê? Aí a confeiteira aí faz o quê? Eu faço. Aí ela vai lá, se mata para atender um cliente num pedido que não tinha, que não existiu. Não, é que ela não tinha nem banana, ela teve que sair para comprar. Porque ela acha que ela vai perder esse cliente. O negócio é você vender o que você tem. Eu não tenho, mas aquele esse negócio aqui é o que eu mais vendo, você vai amar, você acreditar. Quando a gente acredita no nosso produto, quando a gente sabe que ele é muito bom, é muito fácil vender. Com certeza. E o cliente não dá valor quando a gente... O cliente não dá aquele valor, né? Quando você faz o que você quiser. Tudo. Quando você fala amém tudo. Não, eu faço. Você troca seu cardápio? Não, eu troco. Mas aí, quando ele quiser algo muito especial, ele não vai em você. Sim, porque ele não te dá valor. Exatamente. E acaba com a nossa linha de produção, né? Exato. Não, tudo. Acaba tudo. Eu vou ter que parar agora para fazer um bolo com outra massa, com outro recheio E cagou tudo. E assim, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Isso. Pumba, porrada, né? Isso é real. E aí, o que vai me diferenciar da padaria ou da confeitaria da esquina? Essa pergunta, a pessoa precisa responder isso. Então, peraí, se hoje, alguém me liga, Ricardo, você pode fazer isso? Posso, amanhã a mesma coisa, eu estou me comportando igual a padaria da esquina, que deixou há 15 anos de vender um produto de qualidade para virar um restaurante. Total. Então, se hoje... ele está te procurando, ele não cai na padaria. Exatamente. Então, eu preciso me posicionar não como um confeiteiro, mas como um empreendedor que está vendendo um serviço para o cliente. Então, tem umas perguntas que eu faço às vezes para os meus alunos, assim, como você se enxerga e como você gostaria que as pessoas te enxergassem. Cara, é totalmente diferente. Sim. E às vezes ela olha para o espelho, o que ela está se vendo? Muitas pessoas falam assim, eu quero ser um confeiteiro, tá tudo certo. Mas seu resultado é esse. Por quê? O mercado já te tabelou.
Não é eu, não é você. O mercado já te tabelou. Mas às vezes a pessoa fala assim, cara, mas eu quero ser assim. Pô, pera aí, calma, não é assim. Eu preciso mudar a frequência da minha mentalidade. A partir do momento que eu me proponho a vender algo para alguém, eu deixo de ser um operacional e preciso escalar para ser um estratégico ou um tático. Eu preciso fazer isso porque hoje eu não tenho espaço para amadorismo mais. Então, ou eu mudo o meu posicionamento, entendendo que hoje eu tenho uma responsabilidade de empreendedor, que é um estilo de vida e não é uma profissão. Espera aí. O que eu preciso aprender de habilidade aqui para explorar o que eu aprendi no curso da Bruna, por exemplo? Porque a Bruna me ensinou um produto e o produto é top. Como o cliente lá vai enxergar o meu produto? Como eu estou aparecendo para o meu cliente? É diferente. Então, muitas pessoas hoje não têm resultados extraordinários, não é por falta da receita. A receita ela tem. Mas o que está faltando para ela é a outra parte que ela abre mão e negligencia, que é a parte burocrática do negócio. Não, eu não gosto de gestão. Pô, velho. Cara, a tua vida, ela é feita de gestão. Gestão do tempo. Quem é mãe tem que ter tempo para o filho, tem que ter tempo para o esposo. A gestão da produção. Gestão da produção. Então, peraí, velho. Então, antigamente ele falava a conta de padeiro, né? Peraí, é quanto vezes quanto? Antigamente o cara falava assim, não, eu vendo bem. Eu gastei R$10, eu tenho mais 10 para isso aqui e 20 eu embolso. Cara, isso aí é coisa do passado, obsoleto. Não, peraí, você precisa de um sistema. Ah, mas eu ainda estou em casa, eu não preciso. Você precisa. A gente tem um sistema ótimo, viu, gente? Chama Entendeu? Trilli. A gente precisa. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Não, porque você precisa crescer. Exatamente. Então, por que hoje muitas pessoas morrem na minha mão? Eu falo que é real isso. Cara, porque ela não quis fazer o que era para ser feito no início. Ela quer construir uma casa, ela compra a laje, compra a tinta, compra tudo. Mas esqueceu de fazer a fundação. Aí ela move uma casa na areia, daqui a pouco ela cai. Aí eu vou cobrar mais caro dela. Sendo que ela poderia aprender agora da base. A melhor época para a pessoa aprender sobre gestão, administração, liderança, gestão de produção, é quando ela está iniciando. Já faz do zero, né? Faz do zero, Se eu cara. soubesse isso desde o meu início, cara, eu falei 3 negócios, tanto de tempo, de dinheiro, de relacionamentos que eu perdi, porque eu não tinha esse conhecimento. Exato. Mas eu me vejo, né, e hoje eu acho que eu tenho muito esse trabalho muito forte com elas, de, cara, eu era você. Se hoje você tem eu aqui para te falar que, olha, o melhor caminho é esse aqui, vamos escutar alguém que já perdeu um tantão de dinheiro e de tempo e de relacionamentos para você fazer diferente. Porque antes, né, a gente acha que, sei lá, 10 anos atrás não é muito tempo, mas mudou muito. Muito, né? muito. O acesso ao conhecimento que a gente tem hoje é uma coisa absurda. O que eu quiser está na palma da minha mão. Né? E cada vez mais está mais fácil ainda de eu encontrar. E a importância do mentor. Né? O que você está colocando é crucial. E as pessoas precisam entender a diferença de um mentor e de um consultor, né? Eu falo assim, existe uma diferença do clínico geral para um especialista. Então, as pessoas falam assim, eu quero uma consultoria. Consultoria, o cara levanta, que você vai num consultório, o cara vai levantar um diagnóstico para você. E ele vai te falar algo ali que está muito claro para ele, está muito óbvio para ele. Um mentor, não. O mentor é alguém que vai te mostrar o caminho que ele percorreu para ele chegar onde ele chegou e que você quer chegar. Ele vai te guiar, né? Ele vai te guiar, ele pega na tua mão. E aí isso é uma prática nos Estados Unidos desde sempre. Só que a gente no Brasil ainda está muito, mas muito atrasado em termos de grupos de mindset. O pessoal acha que é caro ele investir num grupo de mindset. Mas eu falo assim, cara, network sem preparação
é nada. Network sem preparação é nada. Então, peraí, eu preciso estar nos lugares certos, com as pessoas certas, mas com a preparação. E aonde eu me preparo? Nos grupos de Mindset. Porque ali você está com pessoas que estão na mesma frequência que você quer chegar. E, cara, quantos contatos você encontra ali, que você dentro daquela cadeia, você fala, poxa, isso aqui é legal. E você aplica, você modela no seu negócio aqui. Nos Estados Unidos, já existem todos os grandes CEOs, né, diretores de empresas, eles fazem terapia. Eles têm um coach exclusivo para estar conversando com eles. Eu, em 2018, né, a Ricardo Real Confeitaria, que é a minha primeira empresa com a Nayara, nós quase falimos uma empresa vendendo muito bem. A gente tinha em 40 metros quadrados, faturava 100, 110 mil e gastava 80 mil. E eu falava, cara, tem um trem errado. E não era o mercado, a gente tinha a venda, tinha um cliente. Era o quê? Mentalidade. E aí eu fui estudar cada vez mais. A Nayara foi estudar administração, eu fui para a parte de humanas, né? Fui me formar líder coaching e tal. Por quê? Eu queria crescer. Então eu comecei a entender o seguinte, quem está ferido, fere. Líder que quer ser bom líder, cara, precisa curar suas feridas. Se você não governa as suas próprias emoções, você não governa nada. E aí, nós tivemos um convite e migramos para o Alegro. No Alegro, eu administrava 70 pessoas. E tinha uma venda de B2B ali de 8 tons mês da mesma produção. 13 pessoas produzia para 2 unidades e mais para 25 supermercados. E nem era uma produção gigantesca, né? O espaço físico. Eu cheguei a conhecer a 200 Alegro. metros. E, cara, muito legal. A quantidade de pão que vocês vendiam para fora Exatamente. era uma coisa surreal. E aí, o que foi isso? A minha mentalidade de líder. Então eu falo assim, cara, o problema não é você estar no operacional. Gestão de produção é isso. Não é você estar no operacional. É você assumir um papel de supervisão dentro da operação. Isso é um gestor de produção. Não é você. Não Fazer. Não sou eu que estou ali fazendo, sou eu que estou ali Exatamente. supervisionando. Você está supervisionando. Você vai ocupar o lado do controle de qualidade, é o controller. É a pessoa que vai estar ali analisando os gaps. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu amo produzir. Não estou falando que você não vai entrar lá, que você vai confeitar um bolo. Só que você não vai ter a responsabilidade de segurar a produção nas suas costas. Porque foi isso que me fez quase quebrar. Entendeu? Porque quando você está executando, a sua limitação espacial é só o prato. Você não enxerga o que está acontecendo ao seu redor. Então, o mundo está desabando e eu estou concentrado no prato. Mas espera aí, pô. Quem que é o comandante dessa aeronave? Não é você? É o maestro, né? Não, mas eu tô aqui servindo um cafezinho aqui pro pessoal. Pô, mas é que colega. também tem muita confeiteira que não larga o osso, né? E elas têm muito medo. Não e é um medo de ensinar, assim, não consegue, tem medo de abrir mão da receita. Isso. Como que é eu vou dar a minha tão receita? pequeno, E assim, né? é uma coisa tão pequena, porque gente, se a gente for pensar a receita, vai ter um monte de gente com a mesma receita que você. Né? O cliente tem que me procurar, ele tem que querer de mim, né? Então, assim, se você está com medo do funcionário sair e vender a mesma coisa que você, cara, tá tudo a gente nunca vai ter esse controle. Mas eu sempre falo para as alunas, assim, enquanto você estiver ali com a mão na produção, você vai continuar vendendo o que você vende, porque é o que você tem de capacidade. Então, vamos pensar além da caixinha. Né? Então, se eu contratar uma pessoa aqui para fazer isso, para mexer um recheio, para eu conseguir administrar tudo e fazer o que realmente importa e ensinar essas pessoas a fazer isso, que é muito legal, pronto, eu já tenho um negócio muito mais bem estruturado. E uma coisa, né? Quando a gente vai falando de negócios, a gente vai entrando num universo assim, né? Os grandes players, né? Os grandes empresários. A forma que muitos caras têm a sua vida transformada é vendendo empresas. Então, vamos pensar, vou pegar o meu exemplo. Eu saí recentemente de uma sociedade. Né? Eu vendia minhas cotas para os meus sócios. Por que eu consegui vender as minhas cotas e a empresa se sustenta e está crescendo? Porque em nenhum momento eu criei uma empresa para ser dependente de mim.
Eu já criei uma empresa com um pensamento de vender minha parte. Então, porque isso é real. A empresa, muitos players falam isso. Pô, peraí, empresa só tem 3 coisas que você faz com ela. Ou ela vai ser quebrada, ou alguém vai herdar, ou você vende. Não tem conversa. Então, quando você não tem essa visão de racionalidade com o negócio, você vai ficar a vida inteira naquele mundinho pequeno. Aí você vai ter muito problema, porque quem estraga a produção é o próprio dono. Caraca, isso aqui, pô, vocês até me perdoam, gente. Eu poderia ter falado desse negócio. É igual mãe e pai com filho, né? Mas é real, sabe? Cara, as pessoas falam assim, mas a minha equipe é ruim. Não, mas quem que contratou, pô? Lógico. Exatamente. Não, quem lidera? Quem lidera, entendeu? Exatamente. Ai, mas eu contratei fulano. Não, mas colega, mano. Você contratou a pessoa lá, tem que ser claro ali. Ensina a pessoa. Então, deixa lá um checklist. Você tem que ter problema de checklist para tudo. E aí você supervisiona. Deu tempo, não deu? Pô, você tem 3 meses no CLT para que a pessoa faça um teste, 45. Não deu certo, você rompe, tá tudo certo. Mas eu gosto dela. Não, beleza, mano. Entendeu assim? Leva pra sua vida pessoal, vai tomar um café. Mas, poxa, a empresa precisa crescer. Mas isso é muito mentalidade da galera de antes. Achar que a pessoa entrou na empresa, ela tem que morrer lá. E não é. E que as coisas vão ser culpa dela, né? Mas é da que pessoa, do contratado, do funcionário. Sim. Eu acho que cada pessoa é boa em alguma coisa. Sim. Se aquela pessoa não é boa naquilo, ela não é boa naquilo. Ela tem que achar onde ela é boa. Cara, muito legal isso que tu colocou, que a última consultoria presencial que eu fiz agora, numa padaria, investimento muito alto. E havia um problema lá de gerenciamento. E aí? E eu peguei literalmente a chave da padaria. Eu cortei uma gerente e subi uma moça do caixa para ser gerente. E isso vem muito dentro do fluxograma que a gente faz, né? O mapeamento ali da produção, da venda num todo. E quem a gente subiu, hoje o resultado de vendas no período da manhã é muito mais alto do que o da tarde, porque aquela pessoa estava mal posicionada. Só que se eu não tenho ninguém ali treinado para enxergar isso, aquela pessoa morre no caixa. E aí eu perco um grande potencial porque eu não valorizei aquela pessoa, eu não enxerguei. Então, eu falo assim, dentro dos treinamentos, eu ensino a pessoa a fazer um mapeamento, um fluxograma, um nome, né, enjoado, porque na gestão você fala muito o termo técnico, mas fluxograma é um sentido. Eu ensino para a pessoa como ela desenhar um sentido para a operação dela e ela entender o seguinte, cara, nesse local aqui você precisa de uma pessoa que ela tenha essas competências e habilidades. Pumba. Lá no RH, você já vai eliminar. Essa pessoa tem essa habilidade, ela é veloz? Não, então ela não serve para mim aqui. Exatamente. É assim que a coisa funciona. E não é trabalhar muito, é você trabalhar com a cabeça. É muito legal a gente mostrar isso para as pessoas, sabe? Eu falo que falar de farinha, falar de açúcar, de ovo, de chocolate, é fácil. É muito fácil. Porque hoje você tem isso de forma muito ampliada. Mas você falar de business, falar de negócio, falar de empreendedorismo, aí você precisa ter lastro, ler muito, né? Estar dentro de um ecossistema ali que te favoreça. E assim é a vida. E é um trabalho de formiguinha, né? Porque também não é uma coisa fácil de vender para as pessoas. Não. Né? Porque não é o que elas querem. Exato. Elas querem ainda a receita, na verdade, a elas querem, elas só não sabem. Elas só não sabem ainda. Então, com os nossos alunos, a gente precisa sempre trazer, tudo bem, vem cá, eu vou te ensinar isso. Mas quando você já virou meu aluno, olha, mas você também precisa disso. Então, aqui, né, vamos começar ali a fazer um trabalho junto, porque no final das contas, o que a gente quer com a confeitaria é que as pessoas cresçam. Exatamente. E assim, não é para todo mundo
ser empreendedor, ter um negócio. Sim. Não é todo mundo, é igual aquele negócio, né? Não é todo mundo que vai ter essa habilidade. Sim. Tudo bem que algumas coisas são treináveis, e se você Sim. tiver muita vontade, você pode chegar onde você quiser, Sim. né? Desde que você trabalhe demais, estude demais, né? Só que não é para todo mundo. Com Às certeza. vezes também não é para você. Às vezes ficar na produção é para você. Mas é importante bom a gente ter um sócio entender que seja... Cara, quando tu e às vezes fala você de precisa. sociedade é massa, viu? E às vezes você precisa de alguém. Porque Então, tudo bem, você não é essa pessoa, mas arranja alguém que você confie, que seja essa Exato. pessoa junto com você. Então, assim, eu tenho um produto muito maravilhoso na minha mão. Só que, cara, eu sou da produção. Eu não quero sair daqui. Eu não quero ter que pensar em gestão. Eu não quero ter que pensar em vendas. Eu não quero pensar nisso. Então, entenda o lugar que você está inserido e fala assim, tá bom, eu sou assim. Mas eu quero trabalhar para alguém, eu prefiro matar o meu negócio, ir para uma confeitaria e trabalhar para alguém. Ou eu quero que esse produto que é meu chegue para as outras pessoas com o meu nome. Eu E acho aí eu arrumo importante alguém. minimamente você entender sobre gestão para você não deixar sempre na mão do outro cara, Para você né? não ser enganada Querendo também, ou né? não, a gente tem que entender, por mais que você não, que nem nada Bela, eu não tô à frente de tudo, mas eu sei tudo o que tá acontecendo. E vocês puxaram um tema massa, viu? Porque senão eu vou confiar sempre na outra que a pessoa tá falando, é sempre amém. Você tem que entender, você tem que questionar. E Então, sociedade... estudar minimamente é E necessário. sociedade é aquilo, sociedade é casamento, né? Você não casa com uma pessoa que você acabou de conhecer, que você não conhece os valores, que não tem esse tipo, que não quer a mesma coisa que Sim. você. Então, às vezes tem aluna que chega assim, ai, Bruna, uma pessoa me ofereceu uma sociedade, será que eu entro? Eu falei, se você tá fazendo essa Se não pergunta... for no Shark Tank, é melhor não. Se não for no Shark Tank, é melhor Mas não. tem que- Ô, Ricardo, fala aí do seu livro pro Na pessoal. página, olha só, ele vai falar na só. página de tudo que a gente está falando aqui, página 51, na capítulo 9, Mindset Progressivo, uma máquina de resultados. Ele fala muito sobre isso que a gente está colocando aqui, ter essa clareza de fato, né? Como o mindset progressivo influencia nos resultados, a força do pensamento positivo, as atitudes de uma pessoa positiva no dia a dia. E aí, depois vem um questionário para a pessoa preencher, né? O objetivo que legal. sempre é fazer com que a pessoa busque as respostas. Então, a cada capítulo aqui, o objetivo é, poxa, isso aqui é para mim. Tenho cuidado da minha saúde, por exemplo. Com que frequência você faz uma atividade física? Tem lido regularmente? Tem cuidado da sua alimentação? O cara fala, não é real. Cara, isso aqui faz total diferença, né? Então, família, trabalho, então são coisas que fazem total diferença. Mas tem algo aqui que é importante. Eu até gostaria de ler isso aqui, porque vem muito nisso que vocês estão colocando, página 58. Viva com leveza. Olha só, vivemos em um tempo em que todos nós temos senso de urgência desproporcional com a realidade da vida. E o que isso significa na prática? Posso colocar isso como imediatismo. Hoje em dia, todos nós queremos conquistar as coisas de forma muito rápida, mas não queremos passar pelo processo. Queremos colher sem ter o trabalho de plantar, cuidar, não respeitando o percurso natural da vida. E por que isso está acontecendo e muitas pessoas estão ficando doentes? A falta de clareza do objetivo e a constante comparação com os outros nos faz cair nesta armadilha. Então, para que isso não aconteça, temos de nos preparar emocionalmente, desenvolvendo inteligência emocional e aprendendo a esperar em Deus. Deposite sua confiança em Deus e se acalme. Não tenha pressa, apenas faça a tua parte. E aí, dicas simples de como pensar de forma positiva e deixar a sua rotina mais leve. Otimismo, proatividade, responsabilização. As pessoas hoje são vítimas, não querem assumir responsabilidade. Inteligência emocional, disciplina, busca pela excelência e prudência. Foi um resumão de tudo que a gente falou. Resumão de tudo isso que vocês falaram aqui. E isso aqui, esse livro, por exemplo, é para ser um guia para as pessoas obterem sucesso e prosperidade dentro dessa carreira, porque eu passei por um auxiliar de produção, pelo padeiro, pelo confeiteiro, chocolateiro, chefe de produção, encarregado, mentor, consultor, empresário. Então, todas essas fases têm um aprendizado. E de sociedade também.
de negócio grande, né? Eu falo que, enquanto muitas pessoas falam que sociedade é algo ruim, eu falo que sociedade ela é algo muito bom, desde que você esteja preparado mentalmente e compreendendo qual que é o seu objetivo. Nós vivemos em um mundo de associações. Collabs nada mais é do que associação. Então, quando você chega numa empresa, eu falo que o maior problema é que as pessoas não gostam de firmar e de ter conversas difíceis antes de assinar papel, né? Isso eu aprendi muito com os meus antigos sócios. Todas as conversas que a gente tinha que ter, elas eram conversas difíceis, mas tudo estava documentado. Quando a gente vai assinar um documento, principalmente de sociedade empresarial, cara, peraí, bota uma cláusula aqui. Na minha empresa, para vocês terem uma ideia, né, os meus sócios, nós éramos em 6, né, eu e a Nayara, mais 4 pessoas. Para eles entrarem na minha cozinha, eles pediam licença. Então, cada um tem que saber o seu papel. E as tomadas de decisão você toma junto, mas dentro ali, para melhor performance, é o especialista que dá o pitaco dele. E eu posso dar uma dica. Olha, isso aqui pode ser assim. Mas hoje as pessoas, elas falam assim, cara, meu sócio é ruim. Pô, mas calma. Por que você buscou um sócio? Primeira coisa que eu falo. Tu quer o quê? Tu buscou um sócio para quê? Você quer um investidor? Beleza. Então você vai aprender a andar de muleta. Porque aonde você for, ele está contigo. Agora, um sócio cabeça, ele te evolui. Eu, Ricardo, tinha uma visão de negócio. Eu trabalhava, meus sócios, os caras movimentavam milhões por dia com o supermercado. Cara, eu deixei de nadar com piaba para nadar com tubarão. Das duas, uma. Ou eu continuava como uma piaba, ia ser comido pelos tubarões, ou sobreviver de resto, porque é isso que acontece, né? O cardumezinho pequenininho, não fica assim, a gente vê no desenho do Nemo, né? É verdade. Ou eu desenvolvo a mentalidade tubarão. E foi o que eu fiz, fui desenvolver a mentalidade do tubarão, porque os meus sócios falavam assim para mim, Ricardo, você precisa sair da produção. Os meus sócios falavam para mim. E aí hoje eu falo, poxa gente, peraí, ter sociedade é para quem tem maturidade. E saber separar as coisas. Saber separar aqui, peraí, vida pessoal ok, dentro da empresa o alinhamento é esse, o meu papel aqui é para me ser o cozinheiro? Ok, o cardápio é meu, os pratos são meus, eu contrato e eu demito. Dentro da minha cozinha manda eu. Sim. Agora, você é o financeiro, é o administrativo, eu tenho que bater continência para ti. É assim. Mas as pessoas, elas não querem seguir regras, elas começam a enxergar a pessoa como ruim, mas não é. Cara, a pessoa começou a empreender, ela tem a falsa ilusão de liberdade. E abrir uma empresa, ela fala assim, agora eu vou ter tempo para tudo, eu vou sair do CLT. Não é assim? Eu conto ou vocês contam? Eu vou sair do CLT e vou ficar show. Cara, abrir uma empresa... Você vai trabalhar em tu vai trabalhar 3 vezes mais, mano. Na última semana que você tem que pagar salário para os caras na primeira semana do mês. Sim, talvez você fique Entendeu? sem dinheiro. Você fica sem dinheiro. Então, aí às vezes a pessoa fala assim, cara, eu não estou vendo dinheiro. Pô, mas é natural. No começo é natural, você investe, precisa bancar o negócio. Mas... observe que é uma mudança de postura, sabe? No CLT você vai embora, deu a hora aqui, ó, tchau. Tchau e nem sei o que bênção. acontece mais na empresa. Mas tem também a questão de que acho que as pessoas levam tudo muito pro lado pessoal. Total, muito ego. total, Sabe? total. E é aquela questão do ego mesmo, Total. de você baixar a crista, baixar a bola Total, e, cara, total. isso aqui é uma coisa e lá fora é outra. Total. Na Bíblia, cara, Bíblia para mim é manual de formação e transformação, assim, sensacional. Provérbios nos traz um ensinamento monstro sobre isso. Salomão dá vários insights em Provérbios e Eclesiásticos sobre empreendedorismo, né? Sobre liderança, governança. Mas quando ele fala, quando alguém pergunta para ele de preguiça, de trabalho e tal, ele fala, vai ter com a formiga. Não é nem com ele.
vai se inspirar na formiga, para você entender. Ou seja, a hierarquia precisa acontecer. E a formiga, ela colhe no verão para que ela tenha a sua subsistência no inverno. Ou seja, eu preciso respeitar o ciclo da vida e a hierarquia. Só que a maioria das pessoas, elas não querem seguir um princípio de hierarquia. Ela quer ser sempre o líder. Mas, gente, espera aí, liderança você desenvolve. Eu posso ter aqui uma certa tendência a ser um bom líder, mas se eu não desenvolver essa liderança, ela não vale nada. Então, eu falo assim, poxa, eu preciso estar em grupos. Se eu quero ser um líder, eu tenho que estar num grupo em que se fala de liderança. Porque os caras vão extrair de mim aquilo que vai fazer diferença para mim no jogo real. E aí, essa questão do desprendimento dessa vaidade, ela cai por terra a primeira vez que você toma um tapa na tua cara, literalmente. E o que é isso, tomar esse tapa na cara? A primeira derrota que você tem, cara, pau. Sim. Pau. Assim, o Allegro, ele foi uma empresa que me levou o nível. E eu vou dizer para vocês, está até no livro, a maior derrota que eu tive na minha vida profissional foi na World Chocolate Masters. Era o meu sonho, Copa do Mundo Chocolate, pá. Chegou lá, cara, quando saiu a lista, eu falei, poxa, vou realizar o meu sonho. Mas fiz escolhas erradas. E achei que só o meu talento ia bastar. E eu era muito cotado para estar nas primeiras posições, fiquei em último. Cara, o aprendizado que eu tive ali, eu escrevo isso aqui, eu não perdi para ninguém que estava ali. Eu perdi para mim. E aí eu comecei, e eu finalizo esse capítulo falando, cara, na vida eu descobri que quem ganha competições é quem treina e conhece regulamento. Não é quem tem talento. E o sucesso é treinável, esse é o final do capítulo. Isso, na vida profissional, é fundamental. O cara entender que assim, aprenda a tirar lições valiosas das derrotas. É na derrota que você vai tirar os maiores insights da tua vida, é quando você está no fundo do poço. Porque no fundo do poço você não tem outra alternativa, a não ser escalar. Não tem. Não existe plano B no fundo do poço. O fundo do poço, você só tem uma alternativa, sair do poço. Eu morrer. Entendeu? Aí eu falo, cara, mano, desenrola. Mas muitas pessoas, né, e eu até agradeço muito o convite de vocês estar aqui, precisam ampliar a tua visão, sabe? E isso é algo que é para as pessoas entenderem melhor. Pô, peraí, está faltando para mim isso aqui. Né? Quantas vezes vocês vendem os cursos, é sensacional o material, mas você vê lá, 27% da pessoa assistiu. Cara, mano, entendeu assim? Pô, valoriza o teu dinheiro, valoriza o tempo do profissional que disponibilizou para você. Ainda é uma porcentagem que... Né, assim... Não é fácil de chegar, não. Não, tá vendo? E aí, cara, não eu falo com os meus alunos, pô, nos explora, velho. Pô, tu tá pagando um negócio aqui, tu gasta aqui X reais e não tem coragem de fazer pergunta, de explorar, a gente tem os encontros e você não se esforça, tem a agenda. Porque é o quê, colega? A gente não vai dar pra pegar na tua mão. Não tem milagre, né? Ô, Ricardo, fala pro pessoal onde eles compram o seu livro, que acho que a galera já tá interessada já. Cara, esse livro hoje, assim, a gente fez o lançamento na Mara Cakes Fair, tem os links, né, na minha rede social, no Stories. Daqui para o final do mês ele já vai estar nas plataformas digitais, né? Então na Amazon, em todas as plataformas. Então vai dar para ler no Kindle. É isso também. Boa. E o título ele é bem intuitivo, de fato, no sentido da espiritualidade, da sabedoria e da resiliência, porque é o que nos faz ser pessoas diferentes, né? No meio do caminho, nós precisamos compreender que para obtermos resultados, esses 3 pontos devem estar alinhados. E quando eu falo de espiritualidade, é interessante que é assim, a gente vive num país extremista,
né, num país em que se falar de política, de religião, tudo é uma marmotagem. Vocês me perdoem, mas é uma expressão que eu falo. A falta de conhecimento faz com que as pessoas levem espiritualidade para um contexto que ela não é. Espiritualidade quer dizer muito mais sobre o ser do que o ter. E a espiritualidade, quando eu falo, ensino disso, é que religião, eu não tenho a intenção de saber qual que é a tua religião, o que você acredita, isso é um problema teu, a salvação ela é individual. Mas de espiritualidade é importante, por quê? Quando eu estou bem comigo espiritualmente, eu me sinto num estado de plenitude, eu transbordo isso na vida das pessoas. Eu vou emanar coisas boas na vida das pessoas, porque eu estou resolvido dentro de mim. Sim. E eu externo isso. Sabedoria é o princípio milenar de tudo, é a mãe da ciência, é a sabedoria. Sabedoria é a arte de entrar e sair, de se comunicar, de se colocar na posição do outro. Então, sabedoria é algo que é indispensável em todas as esferas da vida e através da sabedoria você ganha longevidade nessa terra. Quando você exerce a sabedoria, você não vai num lugar que está propício a tomar uma bala. Significa que você sabe. A Sagrada Escritura, em Provérbios, também diz que até um tolo, em silêncio, se passa por sábio. Significa que é um princípio muito poderoso. Resiliência é porque 99% do tempo, na vida real, você vai ter que passar por tribulações. A resiliência é o que vai te manter de pé em meio às dificuldades, em meio às tribulações. E o objetivo dessa obra é fazer as pessoas compreenderem que quando você descobre que a bênção está com você e é você, até no deserto você floresce. Então, é assim, não é aonde você está que diz quem você é aonde você quer chegar, porque o principal objetivo que eu tenho é, poxa, vocês, cada um de nós, somos um ser de luz e eu preciso me comportar como tal, só que eu tenho a dualidade. Eu, dentro de mim, cada um de nós temos nossas incongruências, nós temos sombra e luz. Quem que está regendo a minha cabeça neste momento da minha vida? É exatamente isso. Quero ser alguém que quero transformar vidas. Será que o meu eu positivo está me guiando? Ou é o meu negativo? Então, o livro, ele conta a minha história, mas que em cada história tem um insight, uma gota de sabedoria, né, para que a pessoa tenha essa transformação de vida. Não é ampliar, não é algo apenas voltado para a confeitaria, para qualquer pessoa. É uma leitura interativa, uma leitura que de fato é para trazer questionamentos para você evoluir, né? É um livro de vida, na verdade, de coaching e tal. E até como vocês me deram espaço para falar da obra, eu queria só complementar algo assim. No Brasil existe uma forma pejorativa de enxergar o coaching, né? Só que o coaching nada mais é do que formação e liderança, é um estudo por trás, múltiplas ferramentas que você utiliza para tirar o melhor do ser, né? E saiu do esporte. Então eu me identifico muito com esse tipo de ferramenta e tal, porque eu venho do esporte. Todo atleta de alta performance, ele é treinado. Coach vem dessa visão, né? É uma carruagem de treinamentos que você busca insights na PNL, na ciência, na neurociência, né? Na parte fisiológica da pessoa, mental. Não é terapia, não é. Uma outra vibe. É sobre você. Aonde você quer chegar. Então, assim, e esse foi um título profetizado também na minha vida. E essa obra só saiu do papel porque a minha esposa, né, Nayara, que é talvez a minha melhor mentora, né, é minha esposa, porque foi através da Nayara que eu conheci a Uda, que é da editora Escreva. Nayara foi minha maior incentivadora, minha maior crítica. E assim, essa obra saiu do papel. Não foi um livro de receita, mas é um livro que eu gostaria muito, né? Esse é o meu maior desejo. Que as pessoas lessem e olhassem para dentro de si e compreendessem o quão especial cada ser é.
ser essa obra que o Pão me deu, é um pouco Eu disso acho que aqui. todo Demais. mundo ficou com vontade de ler. Sim, Cara, leiam, gente, porque é legal. realmente é um trabalho muito especial. Amiga, pega a caixinha aí, vamos ver. Vamos ver. Depois disso Depois disso tudo, se tem mais qual ainda palavra alguma sabedoria para passar aqui para vocês, o né, gente? Ricardo vai tirar. Ricardo, a gente tem essa caixinha, Ixi. que é uma caixinha de palavras, que a gente quer que você coloque toda a sua energia aqui, e a palavra que sair pode ser alguma coisa que você tenha para você e queira falar alguma coisa, ou alguma palavra que você queira passar para as pessoas e dar alguma palavra, né, legal sobre ela. Caraca, hein? Eu tenho que balançar, é um ritual, tem que fazer o ritual. Faz aí o seu. Vamos ver aqui. Essa aí não, eu vou tirar. Essa não, vai essa rolar. já era. Vamos ver aqui. Puxa, não. Vou jogar real pra vocês, mano. Cara, isso foi profético, isso aqui. Não, isso aqui... Qual que é? Não, vocês... Tá na capa do meu livro, cara. É o quê? Eita! Nossa. Você acredita que eu ia falar assim, só falta ele tirar a resiliência? Tá na Juro capa por do Deus. meu livro aí, ó. Resiliência, gente, ele tirou. Caraca, eu pensei nisso agora, eu falei, só falta ele tirar a resiliência. Cara, vou só tirar aqui, porque eu falo de resiliência. É engraçado, tá tudo aqui o que eu tô falando. Vou até pegar essa fala aqui, que ela é legal. As pessoas vão ter que ler esse livro, cara, não tem como. Vamos. Cara, isso aqui tá no início do livro. Muito prazer, não, tá aqui. Página 19. Vamos falar sobre resiliência aqui. Quero, antes de qualquer coisa, lhe agradecer por adquirir este livro, pois ele é a realização de um grande sonho. Sonho este que me move, que me faz buscar ser uma pessoa melhor todos os dias e ser capaz de me adaptar de forma rápida e objetiva a todos os cenários e a todas as situações. Digo que nós, para vencermos de fato na vida, temos que ser firmes como uma rocha e flexíveis como a água, pois no caminho haverá momentos em que teremos que ser firmes e outros flexíveis. Portanto, entenda que uma das principais chaves para se ter uma vida de grandes conquistas é ser simples. A humildade é uma virtude que podemos assumir, que podemos resumir em duas habilidades: firmeza e flexibilidade. Porque o verdadeiro humilde sabe reconhecer suas incongruências e sua dualidade. E isso faz se colocar o tempo todo em busca do aprendizado. Cara, resume a resiliência aí. Sensacional. Sensacional. Eu fiquei de cara. Eu também. Não, isso aqui pra Temos mim foi presente. mágico, cara. A gente tem um presente Vixe, pra você. olha aí, cara. Pô, já gostei da caixa, hein? Aqui a gente... Caramba, não, o negócio aqui, cara bem recebido aqui, o cara se alimenta. Vai vendo. Olha aí, cara. Ganhar a caneca cash. massa. Vou ter que treinar, pô, pegar com a mão direita, velho. Eu dou esse podcast inteiro treinando. Olha aí, ó. Você consegue. Show de bola. E tem aqui o maninho. Cara, eu adorei isso aqui, tá? Tá gostoso, É, né? ficou muito legal. Muito legal. Muito obrigado aqui pelo presente, pela lembrança. Espero que vocês tenham gostado. Nossa. né? Dá o seu autógrafo Ó, a aqui, gente ó. quer que você deixe um autógrafo. Acho que vai ser um Vamos dos ver. últimos. Opa, vai ser um dos últimos porque já tá bem apertadinho. Ah, rapaz. Vamos ver Ver se a gente aqui. acha um lugarzinho aí. Vixe. Ui. O outro já não tá aí mais? Não, mas Não, não. mas vamos achar aqui. Fazer o Ricardo acenando essa pra gente já enquadrar isso aí. Ali perto do BC, né? É, aqui, ó. Aqui, né? Aqui. Aqui dá. Se quiser começar aqui aí, dá. terminar aí. É, pode ir, você que manda. Cadê aqui? Esse eu acho que é o último, viu? Não dá mais aqui não. Ah, e aqui também tem um espacinho. Mas aqui eu acho que dá. Dá. Vamos ver aqui. Bom, enquanto o Ricardo assina, gente, de novo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal maravilhoso, deixar seu like, comentar sobre esse episódio, que eu sei que vocês Que tá. tiveram vários insights, acho que a cabeça de vocês explodiu aí
Porque a nossa já tá. Sim. Mas a gente tá. Você viu que a gente tá fazendo os negócios Nossa, que amiga, falou, a gente tá arrasando. muito. A gente tá com uma mentalidade Cara, a muito gente tá. maravilhosa. Realmente, uma maturidade sensacional. Estamos por aqui, viu? Foi uma caminhada, né? Foi. Boa. Foi igual o Ricardo, a caminhada E longa. não esquece de seguir a gente lá no Instagram, pro nosso Sim. cast que vai ter dancinha assim. Ai, Ele escolheu uma música gente. bem legal, né, Ricardo? vou botar aqui que vai dar. Boa. Show, hein? Aqui. Deu. Legal. Ricardo, Foi show. obrigada. Que Obrigada mesmo, agradeço. foi maravilhoso. Foi incrível, a gente adorou. Um baita de um Massa, papo. né? Acho que a galera esperava assim, não, vamos falar de confeitaria de produção, mas a gente conseguiu ir muito além disso. Eu já esperava que ia ser um papo assim, conhecendo Diferente. você. Mas obrigada, viu? Obrigada Sim, foi pelo maravilhoso. convite. Espero que vocês tenham Sensacional. enriquecido com esse episódio, que foi muito maravilhoso. Cara, eu que agradeço vocês, né? E desejo que esse podcast seja um capítulo mágico na história de vocês, que possa agregar muito na vida das pessoas, né? E que vocês tenham muita paz e prosperidade, né? No Amém. caminho de Todos vocês e nos empreendimentos. Amém. Gratidão aí Todos por nós. tudo. Obrigada, Ricardo. Gente, obrigada. Mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar. Faz tudo, tá? Deixe seu comentário aqui. Fala o que vocês acharam. Qual foi o maior aprendizado que você tirou desse episódio hoje. E a gente se vê no próximo episódio. É isso. Um beijo. Tchau! Valeu!